Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o ministro Haddad participou do programa da Andréa Sadi na Globo News e, como sempre, tentou colocar a culpa de sua incompetência na oposição. Primeiro, ele atacou o governador Tarcísio por ter declarado que o presidente descondenado deveria ligar para o Trump. Depois, colocou a culpa no cancelamento da reunião que tinha com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no Eduardo Bolsonaro e no Paulo Figueiredo. O que ele não contava é que ambos iriam responder a essa tentativa ridícula de empurrar a culpa de sua incompetência. Acompanhem comigo a fala do Haddad e depois a resposta do Paulo Figueiredo. Liga e pede para a Fazenda entrar no circuito, porque ele teria recebido a informação de que a conversa minha com o Bessent em maio, na Califórnia, tinha sido muito proveitosa e de fato foi. Foi uma conversa muito amistosa, apesar da tarifa já estar fixada em 10% na ocasião. Não é que não tinha... 50, né? Não era 50. Não era 50, era 10. Né? Não tinha o mais 40, né? Que veio depois. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião. Tá. Que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump. E a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada o que o senhor não foi dizendo... remarcada até agora. Peraí. O que o senhor está dizendo é que teve uma articulação feita pela extrema-direita nos Estados Unidos que resultou no cancelamento dessa reunião com o Bessent que estava marcada para quarta-feira. Sem nova data, sem que uma data tenha sido agendada, pré-agendada. Então, nós estamos, nesse momento, nessa situação. Mas como eles informaram o cancelamento? Por e-mail também. Também por e-mail. Tudo registrado? Está tudo registrado, porque são documentos oficiais. Mas eles ninguém alegaram usa motivo, ministro? Ninguém usa e-mail privado, né? Você está fazendo uma articulação institucional. Então, uma troca gentil de e-mails com a assessoria do Bessent. E o que eles argumentaram no e-mail? Argumentaram que falta de agenda... Uma situação bem inusitada. Mas isso não se atém à Fazenda. Né? Como vocês acabaram de dizer, né? O Mauro Vieira teve dificuldades em encontrar o Marco Rubio, o próprio presidente Alckmin falou 2 vezes ao telefone com o Lutnick, numa delas uma conversa um pouco mais longa. Mas, enfim, ministro, o que fica claro para nós como é que o governo... é que a questão comercial não está em foco, não é essa questão que exigiria de parte a parte sentar à mesa para negociar. Isso o senhor falou na intuição do presidente Lula, porque ele citou isso numa entrevista, acho que foi a Reuters, na semana passada, falando que não teria problema nenhum em ligar para o presidente Trump, claro, mas ele não vai se humilhar. Agora há pouco, eu estava acompanhando de mais cedo o governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que o que vai fazer a diferença é uma ligação do presidente Lula para o presidente Trump. A frase dele é assim: quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença para que a gente mostre e traga os argumentos. Queria que o senhor comentasse e perguntasse... Está fora de cogitação, mesmo assim, diante do que o senhor trouxe agora, de que essa reunião está cancelada com o Bessent, qualquer outro movimento de interlocução com o governo americano, por exemplo, uma ligação? Bem, eu penso que a afirmação do governador é, no mínimo, um pouco ingênua. Né? Talvez uma pessoa que não tenha ainda o traquejo das relações internacionais. Não funciona assim. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso. Não funciona assim. Quando 2 chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, o telefonema, o que quer que seja, resulte na melhor condição de negociação para os 2 países. Quando você, 3 ministros, Itamaraty, Fazenda e Desenvolvimento, né,
não estão conseguindo sequer sentar à mesa para dialogar. Ninguém vai arrancar pedaço de ninguém, é uma conversa que eu já tive, inclusive, com o Bessent e que poderia ter desdobramentos. Quando você encontra esse tipo de resistência em função da atuação de pseudo-brasileiros em Washington, porque não estão defendendo o interesse do país, estão defendendo o seu próprio interesse, eu penso que o governador está sendo um pouco ingênuo de imaginar que esse telefonema é a chave de todas as portas. Não é. Paulo Figueiredo, que atua fortemente com o deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, as sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal especificamente. Conversei então com Paulo Figueiredo. O que ele diz? Olha só, ele me disse o seguinte: o ministro Fernando Haddad quer jogar no colo dos outros, ou seja, da direita, a sua própria incompetência. O presidente Donald Trump delimitou claramente as razões para a decretação da emergência econômica na ordem executiva, ele me disse. Sem avanços nessa área, não há o que ser discutido. Então, quer dizer, ele está falando que é uma questão de matéria mesmo, né? O assunto. E aí ele diz o seguinte: nós não temos controle sobre a agenda do secretário do Tesouro. Ele toma as suas próprias decisões. E por que é importante esse posicionamento? E depois, conversei com ele há alguns minutinhos, eles acabaram de publicar uma nota nesse mesmo sentido, dizendo que não, e a nota é assinada por Paulo Figueiredo, que é jornalista, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Os dois assinam juntos essa nota, que é mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não, eles não articularam para que essa agenda fosse cancelada entre Haddad e o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, e que eles nem tem controle sobre a agenda do secretário e que o secretário toma suas próprias decisões. Aí diz, olha, se desmarcou, né, é porque não teve avanço na área, que foram as exigências dos Estados Unidos. Então, por que é importante a gente trazer isso? Porque tudo que é relacionado à questão do tarifaço, eles têm apresentado, né, de maneira de que eles não estão articulando na questão dos tarifaços, e sim sanções como visto, Lei Magnitsky, outro tipo de sanção. Mas a questão do tarifaço, eles dizem que não estão discutindo esse tema. Claro, a gente sabe, né? Há muitas versões, há muitos interesses de uma versão ou de outra, mas então essa resposta que eu trago aqui, então, dos acusados, digamos assim, eles não assumem a autoria dessa articulação. E a vergonha do ministro Trapalhão não parou por aí. Hoje a Globo também levou o professor Vitélio Brustolin, que de forma muito técnica listou todos os erros que o desgoverno brasileiro vem cometendo ao tentar negociar com os Estados Unidos, além de fazer um importante alerta para as sanções que vão chegar caso o Brasil não pare de negociar com a Rússia. O Brasil também não teve uma estratégia. Por exemplo, a Embraer foi lá e negociou com os Estados Unidos que ficasse com apenas 10% de tarifas e agora está negociando passar a linha de montagem do KC-390, que é um avião de ponta que a Embraer produz, um avião militar, para os Estados Unidos, geraria 2.000 empregos. Esse tipo de ação, a Embraer está certa em procurar seu interesse próprio, mas esse tipo de ação geralmente é utilizado pela nação, pelo Brasil. O Brasil poderia chegar para a Embraer e dizer, olha, a gente precisa que vocês nos ajudem nessa negociação, vocês são estratégicos para nós e para os Estados Unidos, nos ajudem a negociar, vocês são um trunfo para nós. O Brasil não usou essa carta porque o Brasil não tem, nesse momento, uma estratégia de negociação, Marina. Expectativa já que a viabilidade política desse pacote de socorro às empresas que estão incluídas no tarifaço sai agora no começo da semana, segunda, terça-feira, e há uma expectativa muito grande com isso, né? Esse pacote pode, de fato, ser um alívio a curto prazo, pelo menos, assim, para essas empresas, para esses setores que estão incluídos e que, por enquanto, não tem chance de sair do tarifaço? Marina, acho que você formulou bem a pergunta, porque é exatamente isso, é um alívio de curto prazo, especialmente para a indústria que tem produtos perecíveis, então peixes, por exemplo, ou a indústria de frutas que já estão prontas para ser colhidas ou já até foram colhidas e já estão em fase de transporte. Outros produtos, o café, por exemplo, que o Brasil fornece de 30% a 33% do café consumido nos Estados Unidos e que não ficou isento,
o café ele pode ficar 1 ano para ser torrado, ou até 2 anos, dependendo de como ele for armazenado. Agora, de qualquer forma, são medidas paliativas, são subsídios, ou seja, os recursos vêm do Tesouro, todos nós brasileiros pagaremos por essa conta, e são medidas emergenciais e elas são aplicadas de forma diferente de acordo com o setor, com a urgência de cada um dos setores e a carga de tarifa que foi aplicada. Agora, elas sozinhas não vão resolver o problema, enquanto isso o governo precisa buscar diálogo, tanto com os Estados Unidos quanto com países que possam comprar parte dessa produção, Marina. Falou comprar parte da produção, porque tem como direcionar em novas rotas esse volume todo que a gente hoje manda para os Estados Unidos? Não tem. Assim, commodities é mais fácil de renegociar a venda no futuro, né? Então, produtos como o próprio café ou a carne bovina, existem mercados alternativos. A carne bovina é um produto premium no mundo inteiro e países com melhor poder aquisitivo costumam consumir mais. Então, há mercados alvos para esse produto. Agora, produtos semi-manufaturados, né, especialmente da indústria de transformação, que vocês falavam há pouco na reportagem, que são destinados aos Estados Unidos, têm especificações próprias, têm modos de fazer, tamanhos, tem uma indústria alvo para eles. Esses produtos não têm como ser substituídos. Reduzindo as tarifas para suco de laranja, por exemplo, o Brasil fornece metade do suco de laranja dos Estados Unidos, que é muito utilizado no café da manhã. Eles agiram em interesse próprio, porque não havia um outro fornecedor. Agora, pode acontecer o efeito contrário, Marina, porque existem as tarifas secundárias, estão sendo aplicadas agora à Índia, né? A Índia levou mais 25% de tarifas por comprar derivados do petróleo russo e produtos bélicos da Rússia. Então, a Índia, boa parte dos produtos está com 50%, como o Brasil, e o Brasil vem comprando muito diesel russo, né? Então, em 2021, o Brasil nem comprava diesel russo. Em 2022, com o início da guerra na Ucrânia, passou a comprar 74 mil toneladas de diesel russo. Em 2023, aumentou em relação a 2022 em 6.000% a importação de diesel russo, e no ano passado em 9.900%. E aí eu só vou finalizar dizendo que as tarifas secundárias, a princípio, são aplicáveis a países que compram derivados do petróleo russo. Não se falou em fertilizantes ainda, pelo menos isso ficou fora da lista dos Estados Unidos, porque isso levaria à insegurança alimentar, e o Brasil importa muito fertilizante da Rússia, Marina. O objetivo de Donald Trump, nesse caso, é atrapalhar ou tentar segurar um pouco a economia russa, certo? Pode vir uma nova ofensiva ao Brasil, assim, já taxado enormemente por questões políticas, enfim, um tarifaço que não tem lógica nenhuma, mas essas relações comerciais, o fato do Brasil comprar diesel da Rússia, isso pode provocar uma situação ainda pior para a gente? Pode sim, e assim, não há necessidade dessa importação do diesel russo, como nós vemos, isso começou em 2022. Hoje, 65,4% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia. Ele é mais barato, ele é de 10 a 20 centes mais barato por galão. Então, diferentemente do fertilizante, embora o Brasil seja um país agrícola, ele importa 80% dos seus insumos de fertilizante, o que é muito questionável, inclusive pela estratégia do país, o diesel russo ele não tem essa necessidade de ser comprado pelo Brasil. O Brasil já aparece na lista de senadores americanos, por exemplo, o Lindsey Graham. Os senadores brasileiros que foram nos Estados Unidos negociar as nossas tarifas voltaram dizendo que o Brasil é mencionado, tanto pelos republicanos quanto pelos democratas, como um dos países que é apontado por financiar o esforço de guerra russo contra a Ucrânia, ao lado da China e da Índia, Marina. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Assistindo a essa entrevista, eu fiquei aqui pensando, onde foi que erramos para sair de Paulo Guedes para Fernando Haddad? Um ministro que não apresenta nenhum resultado efetivo e cuja única habilidade parece ser ir ao programa de suas amigas militantes para tentar colocar a culpa desse plano econômico desastroso em qualquer um que não seja o cachaça. Como o Vitélio explicou, o Brasil está à deriva, buscando soluções parciais e ainda fortalecendo o comércio com a Rússia, o que indiretamente financia a guerra na Ucrânia. O que vocês acham, pessoal? Qual a melhor alternativa para resgatar a credibilidade do Brasil que acabou indo pelo ralo nesses últimos 2 anos? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.